dos casos simples. Esses traços que estão dados aqui, a partir de hoje, isso é uma molécula orgânica que eu vou começar a descobrir agora. Que ela tem 1, 2, 3 carbonos. Primeira coisa que eu tenho que saber, toda molécula orgânica, toda, sempre tem carbono. Tá? Compostos orgânicos são compostos formados por carbono. O elemento principal da química orgânica ou dos compostos orgânicos é o carbono. E a característica que ele tem de se ligar a outro carbono, e outro carbono, e outro carbono. Então, toda vez que eu olhar uma fórmula em bastão, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar aonde que estão os carbonos. Aqui eu sei que tem 1, 2, 3. Aí você me pergunta assim, mas como que eu vou saber, professor, que tem 3? Aí eu vou te dizer agora. Numa fórmula em bastão, cada extremidade representa um carbono. Então, nessa extremidade eu tinha um carbono, nessa extremidade eu tenho um carbono. Nessa extremidade aqui eu tenho um carbono. Nessa extremidade aqui eu tenho um carbono. E cada vez que dois bastões se encontram formando um pico, eu também tenho um carbono aqui. Esse bastão e esse bastão estão se encontrando aqui. Então, aqui eu tenho um carbono. Esse bastão e esse bastão estão se encontrando aqui, formando um pico. Então, aqui eu também tenho carbono. Então, nessa molécula, eu sei que tem 1, 2, 3 carbonos, ó, nas extremidades e nesse pico. Nessa molécula, eu sei que tem 1, 2 carbonos, duas extremidades, e tenho 2 picos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Professor, Sim, essa fórmula em bastão só serve para moléculas orgânicas? só para moléculas orgânicas, sim, só para moléculas orgânicas, tá? Toda vez que você vê uma escrita dessa fórmula, é porque é uma molécula orgânica. Aqui na letra C não, nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho, ó, extremidade, carbono. Extremidade, carbono. Esse bastão e esse bastão se encontram aqui. Então, eu tenho um carbono aqui. Esse bastão e esse bastão, ó, esses 3 bastões se encontram aqui. Então, aqui eu também tenho um carbono. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbono. Agora, aqui em cima eu tenho carbono? Não, não tenho. Porque esse carbono que estava escondido aqui está ligado a esse oxigênio. Tá bom? Carbono ligado ao oxigênio. Então, aqui eu não tenho carbono. Se não tivesse nada aqui em cima, teria carbono. Mas como tem oxigênio, não tenho carbono. Continuando, tá? Isso aí é com a prática que a gente vai entendendo. Essa molécula aqui, quantos carbonos ela tem? Esse exemplo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? 5 carbonos ali. Aqui eu tenho 1, ó, pico. 2, outro pico aqui. 3, outro pico aqui. 4, outro pico aqui, 5 carbonos. Aí alguém me perguntou, ué, mas aqui tem 2 traços, você errou na hora de desenhar? Não. Isso aqui se chama uma ligação dupla, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse carbono faz uma ligação dupla com esse carbono aqui. Mas eu tenho um pico aqui, então carbono. Um pico aqui, carbono. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2,
3, 4, 5 carbonos. Aqui, 1, 2, 3 tracinhos juntos. Significa uma ligação tripla. Um traço se chama ligação simples, 2 traços juntos, ou 2 bastões, se chama ligação dupla, 3 se chama ligação tripla. Mas, de qualquer jeito, aqui eu tenho uma extremidade. Então, aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um pico, o encontro deles, outro carbono. Professor, então o que que muda essas ligações duplas ou triplas na molécula, sendo que só vai contar com... Boa! Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar uma coisa que é muito importante da matéria. Ele perguntou assim, o que que muda com a ligação simples, dupla e tripla? A primeira coisa que a gente aprendeu até agora, né, é que tendo ligação simples, tendo ligação dupla ou tendo ligação tripla, isso não interfere para achar carbono, certo? Isso a gente consegue já observar. Tendo ligação simples, dupla ou tripla, isso não interfere para achar carbono. Aonde que isso vai interferir? É o que a gente vai fazer agora, que é achar hidrogênio, tá? Mas a primeira coisa que a gente deveria aprender, a gente aprende com essa pergunta do amigo. Ligação simples, dupla ou tripla não atrapalha, não interfere em nada para achar carbono, tá? Então, aqui, para fechar os carbonos, eu tenho um aqui, tenho um aqui, tenho um aqui e tenho um aqui. Achei os carbonos. Então, só para vocês verem pela primeira vez como que a gente acha carbono. Mas a química orgânica é a química dos compostos formados basicamente estruturas carbônicas. Só que esse carbono sempre vem acompanhado do amigo inseparável dele. O amigo inseparável do carbono se chama hidrogênio. O amigo inseparável do carbono se chama hidrogênio. Então, sempre que eu tenho carbono, tá? 99,99999% das vezes, sempre que tem carbono, tem hidrogênio. É igual o Flamengo disputando um título. 99,99999% das chances é que o Flamengo vença. Flamengo, troféu. Tá vendo? Sempre juntos, sempre. Então, o amigo inseparável do carbono é o hidrogênio. Pode falar. Para isso... A comparação com o Flamengo. Não, isso é para ajudar a entender a matéria, né? É bom a gente pegar as coisas assim que é verdade para ajudar a entender a matéria. Então, lembre-se, Flamengo e título, sempre juntos, sempre. Então, esse carbono aqui, é que eu tenho que falar rápido cada hora, tá, gente? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação, certo? Eu sei que tem nele, 1, 2, 3 hidrogênios. Calma que demora um pouquinho para desenhar, tá? Vocês vão aprendendo um pouquinho de química orgânica e eu vou aprendendo um pouquinho como desenhar. Como desenhar. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios ligados a ele. Eu sei disso, mas você não sabe ainda. Mas a partir de agora, você vai descobrir que cada carbono desse aqui, todos esses carbonos que eu escrevi, todos eles, sempre tem que estar fazendo 4 ligações químicas. Sempre, para sempre, eternamente, forever. Sempre. O carbono sempre tem que fazer 4 ligações químicas. 4. Essa é a segunda pergunta da prova. Quantas ligações químicas o carbono tem que fazer? Aí você responde, 4. Então, esse carbono aqui já estava fazendo uma, né? Já tinha esse bastão aqui. Se ele sempre tem que fazer 4, estava fazendo uma, então faltavam 3. Então, eu tive que completar com 3 ligações. Agora, esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Gente, essas ligações que não aparecem na fórmula em bastão, as ligações que não aparecem,
São sempre ligações com hidrogênio, tá? A fórmula de bastão serve para a gente não escrever carbono e para a gente não escrever hidrogênios ligados ao carbono, que é o que mais tem nas fórmulas, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, a fórmula de bastão serve para a gente não precisar escrever esses dois. Vamos continuando para a gente entendendo. Esse carbono aqui está fazendo duas ligações, tá? Tem dois bastões, um chegando até ele e um saindo dele. Se ele já está fazendo duas ligações, faltam quantas? Se sempre tem que ter 4, ele já está fazendo duas, então faltam 2. Essa ligação aqui é com o hidrogênio e essa ligação aqui é com hidrogênio. Esse carbono agora está fazendo 4 ligações. Esse aqui, 4 ligações. Agora, e essezinho aqui? Quantas ligações ele está fazendo? Quantas? Você consegue ver com seus olhos? Quantas? Ele só está fazendo uma, tá vendo? Só tem um bastão, então ele só está fazendo uma. Se ele só está fazendo uma, então estão faltando 3. Na ponta de cada ligação dessa, eu tenho um hidrogênio. Aí, eu vou te mostrar o seguinte. Agora, eu estou vendo todos os elementos, 1, 2, 3, e estou vendo todas as ligações. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma fórmula estrutural, tá? Acabei de fazer uma fórmula estrutural. Mas a fórmula de bastão é para simplificar. Então, não adianta, nem é inteligente você ter que fazer a fórmula estrutural. Não, a gente sempre vai trabalhar com fórmula em bastão. O que eu estou tentando ensinar para vocês hoje é como interpretar, é como ler a fórmula de bastão. Nesse caso aqui, eu sei que essa molécula tem quantos carbonos? 3. Quantos hidrogênios ela tem? 8. Da fórmula em bastão, eu consigo escrever a fórmula estrutural e com a fórmula estrutural eu consigo chegar na fórmula molecular, que é a mais simples. Continuando para a gente ir entendendo. Essa molécula tem 4 carbonos. Eu acabei de aprender que todo carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então, esse aqui está fazendo uma. Então, está faltando 1, 2, 3. Esse aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação. Então, estão faltando 2, 3, 4. Vamos lá para a gente ir pegando no tranco, ó. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação, um tracinho. Faltam 2, 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Se estou fazendo 3, só falta uma. Tá vendo? Esse aqui é diferente, ó. Já tem 1, 2, 3 ligações. Então, só falta uma para completar 4. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo uma ligação só. 2, 3, 4. Aí, meus amigos, eu não preciso ficar escrevendo hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio na ponta disso aqui. Eu não preciso. Porque, na verdade, só o que eu quero saber é quantos carbonos a molécula tem. 4. E quantos hidrogênios essa molécula tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Fórmula em bastão. Porque carbono sempre tem. Sempre tem. Alguém gostaria de arriscar quantos carbonos tem aí na letra A? 4. Opa, legal. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho 4 carbonos ali na minha molécula. Só que eu sei também, sempre que tem carbono, quem tem também? Hidrogênio. Sempre tem hidrogênio junto. Aí, deixa eu botar maior aqui, para tentar ajudar a gente. Na hora de contar os hidrogênios, agora se liga que tio Tibau vai falar agora, hein? Se liga que agora é o pulo do gato, ó. Eu sei que tem um carbono aqui na ponta, sei. Ele está fazendo quantas ligações? Só uma, né? Só tem esse traço. Então, estão faltando quantas ligações? 3. Então, aqui eu vou vir aqui e vou colocar um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. O que significa cada pontinho desse, gente? Cada pontinho desse é um hidrogênio que está ligado a esse carbono. O carbono daqui está fazendo uma ligação química. Então, faltam 3 ligações. Eu já sei que são 3 hidrogênios. Aqui nessa quina tem um carbono aqui. Ele já está fazendo 1, 2 ligações. Então, faltam 2 para completar 4. Eu vou vir aqui e vou botar 2 pontinhos. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2 ligações. Então, eu vou vir aqui e vou botar 2 pontinhos. É isso que você vai botar no seu caderno, 2 pontinhos. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação só. Então, está faltando 1, 2, 3 ligações. Então, aqui... Opa, aqui não tem nada de pontinho aqui. Na hora de contar a quantidade de hidrogênios, eu vou contar os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que aqui tem 10 hidrogênios. Lá, voltando aqui agora. Aqui, para mostrar a vocês, eu botei ligação, 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 hidrogênio, ligação, hidrogênio, ligação, hidrogênio, certo? Mas a gente não tem condições de fazer isso, porque senão não adianta nada escrever em fórmula de bastão. Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui agora, para fazer como vocês devem fazer no caderno de vocês. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Uma só, certo? Faltam quantas? 3. Então, eu vou botar aqui pontinho, pontinho, pontinho. Esse carbono aqui, se liga que a gente nunca viu isso, ó. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. 1, 2, 3. Então, só está faltando uma para completar 4. Botei um pontinho só. Esse carbono tem 1, 2, 3 ligações. Só falta uma para completar 4. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2 ligações. Então, faltam 2. Esse carbono está fazendo uma ligação química. Faltam 3. Porque sempre eu tenho que completar 4 ligações químicas. Esse pontinho salvador da pátria, entende isso agora, ó. Esse pontinho salvador é para você não precisar escrever traço H, traço H, traço H. Tá? Então, cada pontinho desse representa isso aqui, ó, ligação com o hidrogênio. No caso dessa molécula, quantos carbonos ela tem? 5 carbonos. Quantos hidrogênios ela tem?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu consigo desvendar a minha fórmula em bastão. Essa aqui que tem a ligação tripla. Aí voltando à pergunta lá que o amigão fez antes. Esse negócio de ligação dupla e tripla interfere em quê? Interfere na hora de achar os hidrogênios. Só vai interferir nisso. Lógico, dentro da matéria que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem 3 bastões, então ele já está fazendo 3 ligações. Se já está fazendo 3, faltam quantas? Deixa eu botar de cor diferente. Só falta uma. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, esse carbono aqui, olha que máximo. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Se ele já está fazendo as 4, eu não preciso mais nada. Não preciso fazer mais ligação nenhuma. Então, eu não preciso botar nada nele. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2. Então, eu vou colocar 2, porque tem que completar 4. Olha de novo esse carbono aqui. Ele já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Se já está fazendo 4 ligações, não precisa de nenhum hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação química. Só tem uma. Faltam 3 ligações. Tá? Então, aqui eu teria, por exemplo, um C5H1, 2, 3, 4, 5, 6, C5H6 e um oxigêniozinho aqui no final. Essa é a minha fórmula molecular. É isso que a gente vai ter que fazer nos exercícios. Transformar essas fórmulas em bastão em fórmula molecular.